um dev, para você formar um dev, ele precisa ter raciocínio lógico e saber fazer conta, né? Isso é a habilidade básica de um dev. Só que a gente tem 95% da população brasileira não domina as 4 contas básicas da matemática. Isso é dado, isso é a prova global, que é o PISA, que mede a aprendizagem. Então, 95% da população. Então, assim, a gente tem um problema que é... Cara, primeiro as pessoas precisam dominar o português e a matemática. Elas precisam... Porque essa é a base de todas as outras coisas que elas vão estudar. Tecnologia, o direito, né? Você precisa saber português para interpretar o que um advogado faz. Exato. Então, eu fui trabalhar nessa empresa, e aí é uma empresa mesmo, com fins lucrativos, e aí foi muito louco, porque é um projeto... São projetos de educação básica, que é um negócio extremamente estrutural, né, social. Sim. Mas uma empresa que visa lucro. E eu achei isso interessantíssimo. E eu, nessa ideia de dar pra trabalhar com coisas sociais e ganhar dinheiro, eu falei, é isso. Então, eu fui pra essa startup com stock option, né? Então, todo esse mundo empresarial, né? E agora moderno. Você é os dois, né? Que legal. E aí, eu virei lá gestora de vendas. E olha que doideira, né? Porque eu não falava, venda não é comigo, não tem nada a ver e tal. Mas eu entendi que venda era relação, e eu tava estudando muito relação, né? Eu tava desde 2017, estudei tudo que vocês podem imaginar, assim, segurança psicológica, mediação de conflito, comunicação não violenta. Cara, até nomes, assim, design organizacional, gestão horizontal, tudo, organizacional e relacional. Fui estudar neuropsicologia, fui fazer um monte de coisa, assim, pra entender relações humanas. E aí eu entendi que venda era isso. Então, pra mim, observar as pessoas se relacionando, observar o conflito, observar como as pessoas compram, por que elas compram, tudo isso é gostoso, é prazeroso. Então, eu fui assumir essa área lá pra vendas, pra gerir a equipe de vendas, né? E aí, o que foi interessante? A gente conseguiu perceber ali a diferença que era ter uma liderança que era especialista em comunicação e mediação de conflitos. Então, lá a gente conseguiu perceber o quanto essas são habilidades que mudam a qualidade de uma gestão. Porque ali você tinha um time técnico de vendas e que não conhecia a base de relacionamento humano. E também comunicação. Coisas assim, simples de... Cara, vendedor, a gente tem uma lógica muito arcaica de que vendedor é aquele cara politicão, assim, sabe? Ele é o encantador do negócio. E é difícil falar político pra falar uma coisa tão ruim, né? Hoje em dia a gente fala que, essa linguagem meio política é uma linguagem falsa, né? É muito ruim isso, mas enfim. E aí, tinha essa lógica. E eu comecei a trazer assim, gente... E eu comecei a trazer, galera... O que você mais preza na sua vida? Honestidade, confiança. Todo mundo, qualquer pessoa que você perguntar, que tá ouvindo a gente, tá vendo a gente... O que você mais preza? Cara, honestidade, papo reto. Exatamente. Né? Relações de confiança. Eu prefiro que a pessoa me fale a verdade do que ela fique mentindo pra falar uma coisa mais legal. Então, por que a gente não age assim pra vender um produto? Exatamente. Por que a gente não vira pro cara e fala assim, cara, eventualmente não é o seu momento de comprar isso aqui mesmo? Exatamente. Eventualmente, eu falo isso abertamente com mediação e comunicação. Quando alguém vem e fala assim, eu quero um treinamento de comunicação, mas as pessoas ainda não... Elas não começaram a liderar agora, e aí elas falam, cara, talvez você precisa ter um outro... Começa de outro jeito, eu posso te indicar as pessoas, eu vou te dar quem é. Pra mim, sei lá, eu tô na Ambev faz 3 anos, levando treinamento pra Ambev. Tem empresas que eu tô há uns 4 anos, que eu continuo indo. Eu prefiro muito mais isso do que vender o maior produto mais caro do mundo, que eu vou entregar em 3 meses pra empresa e não sei o que lá. Então, eu fui ali pra esse cargo, né? Primeiro com essa missão, assim, de falar pras pessoas, galera, venda é criação de relacionamento, assim. Você precisa... Exatamente. É honestidade, entendeu? Eventualmente o cara realmente não precisa de você. E é melhor você ser honesto, porque ele vai te indicar pra alguém e falar assim, eu não precisava, mas você precisa. E aí vai lá. Porque você estabeleceu pela base da confiança, né? Que ela é duradoura. Total. O resto, é engraçado... Eu sou executiva de vendas. Meus colegas vendedores, quem nunca? Cindy responde. Vamos ver aqui. Cindy responde.
Primeiro conflito em qualquer empresa de vendas. Você tem que se relacionar com o seu cliente, mas você não pode esquecer que você leva o nome da empresa X. E aí você precisa entregar número, e aí você precisa vender aquele produto que não vende, você precisa vender aquele produto que está estocado ali, você precisa ser vendedor. É isso. Como mediar um conflito desse entre... Tenho um excelente relacionamento com o meu cliente, mas não posso esquecer que a bandeira que eu carrego no peito é da empresa X. Cara, eu acho que... Tem um amigo meu, especialista em branding, que ele é o Galileu Nogueira. Ele fala muito que branding não salva produto ruim. Cara, eu uso a mesma lógica pra venda. Tipo assim, venda não salva produto ruim. Se o produto é ruim... Me agradecem, hein, queridos colegas de vendas. Se o produto é ruim, aí a empresa tem um problema de desenho de produto, entendeu? Não é o vendedor que não vende, assim. E de verdade, eu super entendo a empresa falar, né? Você carrega o nome, mas no fim do dia é o seu nome que você carrega. Você vai sair dessa empresa, amanhã você é vendedor de outra. E aí, se você criar relações ruins com seus clientes, você não vende mais nada na sua vida, né? Você pode ir pra empresa que você quiser, acabou. Assim. Você pode ter o melhor produto, E aí você vai virar o funcionário dinossauro, né? Você vai ficar naquela empresa lá por anos. Exato. Mercado eu tenho cliente hoje que era meu cliente de comprar projeto de educação básica. Mas o fato da minha comunicação ser uma comunicação diferente, eles saberem que eu era especialista também em comunicação assertiva, empática e mediação, me contrataram depois. Não, a gente quer uma palestra de comunicação não violenta. Não quero um produto, mas eu quero a sua palestra. Exatamente. Hoje eu tenho clientes que vieram disso. Mas por quê? Porque eu sempre criei uma relação muito honesta. Assim. Eu crio... E é uma relação honesta que, cara, na teoria, ela é inspiradora. Na prática, ela incomoda, assim. Então, eu acho que é esse pulo que a gente não tá conseguindo fazer nas relações. É entender que Conversas se todo mundo sinceras, quer conversas honestas, Exato. por que a hora que a gente vai ter, todo mundo se incomoda? É um pouco dessa ponte que ela não faz tanto sentido ainda, né? E aí, o que eu faço, na verdade, é ajudar as pessoas A com terem essas ferramental a conversas. ponto de criar essa ponte entre a conversa que ela acha que é legal ter e ela efetivamente ter. Porque às vezes ela só não tem porque, cara, ela fala, se eu tiver vai ser uma catástrofe, então eu prefiro não ter. Exato. E aí eu acabo levando ferramental pra falar, não precisa ser uma catástrofe, não vai ser tranquilo, né? A gente não torna uma conversa difícil fácil. A gente sustenta o desconforto da conversa difícil. Então é um pouco diferente, né? Exato. É assim, ainda que essa conversa seja difícil, eu quero sustentar o desconforto porque vale a pena pra mim. Eu não quero tornar essa conversa mais fácil. Porque ela não é. Cara, você vai demitir uma pessoa, como é que você torna a conversa de demissão fácil? Não tem vai. como. E aí, né, eu recebo às vezes pedidos assim, de, putz, eu vou ter que fazer esse desligamento. Como eu faço? Cara, começa falando. Não tem como essa conversa ser fácil. Começa dizendo isso. Essa é uma conversa difícil, ela não vai ser fácil. Não tem como ela se tornar fácil. E aí começa a conversa. Por que a gente não... Eu Você acho concorda que... com o termo demissão humanizada? Cara, depende. São termos tão genéricos. Eu não consegui sentir essa diferença. Gente, demissão é demissão. Ok, você não vai falar assim, você é ruim, você está sendo demitido. Não é isso, mas... Eu tenho escutado muito disso. Nós temos uma política de demissão humanizada. É que o lance aqui é o seguinte. O primeiro pilar da comunicação que eu estudo e que eu ensino é um pilar que justamente separa esses termos genéricos de termos mais específicos. Então, por exemplo, se uma empresa faz uma política de demissão humanizada e fala assim, Cindy, a gente agora tem uma política de gestão humanizada. Eu faço, legal, você não me contou nada sobre a sua política, você não me falou nada sobre o que você faz. No fundo, pra mim, ia ser só um discurso, sei lá, pra me vender uma parada que eu não faço a menor ideia do que é. Então, eu falo, você quer realmente contar isso pro mercado de um jeito legal? Você quer contar pro mercado que o que você tá fazendo é legal? Então, você vai falar assim, nós implantamos uma política de demissão humanizada, que significa que toda vez que a gente vai demitir um funcionário, a gente entra na reunião, a gente garante que ele vai ter um psicólogo na saída da reunião, a gente garante que ele vai ter o plano de saúde por mais X meses depois da demissão. Bacana. Você vai contar pra mim o que significa isso. Você começa a colocar o palpável, né?